Fala, turma, bom dia. Hoje é dia 14 de maio, são 8h22. Vamos para a segunda gravação aqui desse vídeo. A primeira deu pau aqui, meu computador, a bateria acabou, eu não vi, mas aí vamos gravar de novo. Seguinte, o que eu estava falando? Que no diário a gente está aqui com a movimentação de ontem acumulada na região do terço superior do dia de alta, né, do D-2 agora, que favorece a ideia de continuidade, mostrando que o mercado está pelo menos tentando ir ao encontro desse 47,5, que era um ponto que era suporte aqui no diário, e uma vez rompido aqui por esse pregão, teria sido promovido a resistência. No semanal, desculpa, no mensal, a gente tem aqui um ponto bem próximo, que é aquele 42,5, velho discutido da gente, né, velho conhecido aqui, mostrando que o mercado também defende interesse, né, historicamente, defende interesse nessa região, mas a gente ainda tem muito tempo para o fechamento do pregão de maio para definir em que pé isso aqui vai ficar. No mais, 19,5, também conhecido da gente, fundo anterior aqui no semanal, é uma região em que o mercado pode estar fazendo um pullback aqui ao longo dessa semana, para na semana que vem fazer um intuito, aqui uma tentativa de retomar essa queda ainda. Então, esse fechamento no 14,5 de ontem, né, 5 pontinhos abaixo desse fundo anterior, mostra que realmente nessa região há um interesse genuíno em conter essa movimentação de alta para tentar expandir a baixa, que é a tendência vigente atual do semanal, né? E mostrando ainda que o mercado ainda tem espaço para cair mais, ainda tem aqui essa cotação desse fechamento aqui dessa semana, para ele testar aqui essa região do 95, então tem um espaçozinho ainda para ele cair. No diário, que ele está em alta, a gente tem um obstáculo aqui desse 47,5, então vou até trazer um ponto aqui, vou trazer esse 347,5 lá para baixo, e vou deixar ele tracejado, só para a gente lembrar que é um ponto que tinha sido promovido. Está bem pertinho do 42,5, que é esse ponto do mensal. E a gente tem aqui também 43,5, que é esse fundinho aqui do horário. Então, aqui é uma região realmente que o mercado tem interesse em conter essa movimentação, a não ser que haja aí uma notícia econômica, alguma coisa política que faça ele atropelar isso aí de um gole só, mas é bastante improvável. A movimentação de ontem, a gente teve uma abertura abaixo do 13, que para mim caracterizaria venda, e aí o mercado entrou com o fluxo comprador, fazendo um rompimento falso nessa região do 319, com muita cara de ser falso, já que a gente sabe que 19,5 é um ponto de resistência e não deu outra, apesar de ter rompido máxima, ter feito a maior cara de que ia se manter por aí por cima. Logo depois entrou muito fluxo vendedor, a gente sabia que a gente poderia ter dificuldade aqui, a gente tinha aqui topo anterior, e a suposição era de que o mercado viesse testar esse 48, que não foi o caso, né? Ele desacelerou aí e fez esse fundinho no 71,5, então eu vou até começar a fazer as atualizações dos pontos para hoje. Aqui, ele acabou que fez uma amarração para a gente dessa outra movimentação de baixa, no 93,5, fez um outro pullback no mesmo 13, e na hora de testar esse fundo aqui no 71,5, ele falhou o fundo, e um exercício legal é vocês observarem, principalmente quem faz análise de fluxo, né? Observar qual foi o minuto da barra das 14 horas, em que se observou claramente uma mudança no comportamento do fluxo do mercado, depois de ele ter feito o fechamento de uma barra falhando na renovação de fundo, dentro de uma tendência principal de alta. Ó, a gente estava em alta, fez uma correção, fez um pullback de novo lá naquela resistência, fez uma tentativa de renovação de fundo, e aí depois do fechamento dessa barra, qual foi o momento em que entrou um fluxo que deu ao mercado a maior carinha de que ele ia fazer uma barra de expansão dessa alta aqui, ó. Então, por mais que a gente tivesse cuidado com o 13 e com o 19,5, se você conseguiu estar comprado lá de baixo, depois de uma barra de falha de fundo, dentro de uma tendência principal de alta, é um trade legalzinho também de se fazer num horário até inesperado, né? 14 horas, imaginar e começar a fazer um trade aí sem tanto risco é uma coisa legal. Acabou que a suposição teria sido ele testar o 42,5, ele fez uma máxima no 41,5, faltou muito pouquinho. Depois ele fez uma barra de correção dessa alta, fez uma barra de tentativa de expansão dessa alta e fez uma outra barra de correção da barra que tentou expandir e não conseguiu. Ou seja, ele terminou o dia aí bem congestionado. Pelo diário, eu ainda daria preferência em fazer trades de compra. Trade de compra para mim aí barato seria pelo menos aí nessa região do 94. Aí eu ia tentar fazer um 94,42. Se entrasse muito fluxo, eu podia tentar fazer aí, ó, cumprir essa movimentação aqui para esse fundo anterior. Iria depender, né?
Uma outra suposição seria ele defender mais uma vez esse 19,5, de repente ele fazer uma abertura do dia nesse 304, aí eu já ia ficar com medo, porque graficamente falando já ia estar muito próximo do 94 também. Se ele abrir aqui, ó, ele deve ficar travado entre esses dois pontos. Não é uma região muito legal de se fazer uma entrada num trade, não. Eu preferiria entrar comprada no 94 com risco limitado aqui embaixo, para ver se entrava fluxo e ganhar esse 304, ganhar esse fechamento de ontem no 314, ver se ele ganha força para ganhar esse 19,5, mesmo que durante o pregão de hoje feche abaixo do 19,5, validando esse ponto como resistência. Mas ainda aqui no horário e no diário, ele ainda tem um espacinho aí também para cumprir essa movimentação. Lembrando que no diário a gente tem alvo aqui, ó, que é esse fundo anterior aqui do 47,5, tá? Uma perspectiva aí é pegar essa movimentação aqui de 50 e poucos pontos, que estaria de muitíssimo bom tamanho, né? Uma outra perspectiva seria, de repente, ele abrir aí, validando esse ponto de ontem como resistência e, de repente, fazendo uma correção lá para aquele 48. Aí, para isso, a gente ia precisar que ele perdesse o 94, perdesse o 71,5. Deixa eu ver se é 71,5. Fechamento. Na verdade, é 71, né? Ele precisaria perder o 71 e ir embora para o 48. E uma comprinha favoritinha, que eu não ia gostar de perder de jeito nenhum, seria essa compra no 48. Aí, essa altura do campeonato, a gente teria aí, provavelmente, uma marcação no 84, que seria uma origem da movimentação de baixa, ou se ele ganhasse força aí para ir embora e retomar a movimentação de alta. Mas assim, resumidamente, por hoje, diário está em tendência de alta, mas abaixo de uma resistência no semanal do 19,5, que é o que está marcado aqui. A gente teve uma movimentação de alta com correção, com tentativa de renovação de topo, sem conseguir, se mantendo acumulado dentro dessa região, em zona de resistência do semanal. Então, caberia procurar uma oportunidade de venda aqui para retomada, até caberia. Mas eu acho que ele está mais com cara de fazer uma congestão aqui nessa região e discutir melhor isso aqui, antes do que propriamente cumprir aí uma movimentação muito direcional, porque não está muito frouxo, não está muito fluido, não está aquela região do gráfico que ele está frouxo para correr dos dois lados. Tanto faz a gente imaginar que esse 19,5 que está aqui, ó, vai ficar validado como resistência, vai querer produzir essa queda que a gente está falando em pegar aqui, né? Como também ele já abriu o dia fazendo uma correção dessa queda e ganhar fôlego para tentar continuar ela, certo? Então, aqui seria uma suposição de uma movimentação, com cuidado nesse 19,5, com cuidado nesse fechamento, claro, porque pode falhar topo aí. Uma outra tentativa, uma outra suposição seria entrar vendido na validação, principalmente por fluxo, né? Dessa região do fechamento do 19,5 para pegar essa correção, com cuidado nesse 94 e com cuidado nesse 71. E uma outra exposição seria fazer uma compra lá na região do 48, para quem sabe pegar aí uma tentativa de expansão aí para esse 19,5. Então, assim, dentro de contexto, a gente tem o mensal em correção, o semanal testando uma resistência no 19,5 que está marcado aqui, o diário em alta, mesmo que o pregão de ontem tenha sido um spinning, né, que mostra que desacelerou numa região de resistência, ele ainda está acumulado na região que favorece a ideia de continuidade da alta, que foi recém-instituída no diário. No horário, a gente também está em alta. A questão é que a gente está em alta numa zoninha de tumulto, numa zoninha de resistência que está produzindo a desaceleração dessa alta. Então, por isso, suposições melhores, né, seriam entrar comprado dentro da tendência principal do semanal, longe da resistência. Ou seja, conseguir comprar barato, né? Comprar aqui também seria uma suposição. Comprar aqui no 48 também seria ótimo. E uma outra ideia seria pensar em conseguir entrar vendido nessa zona de resistência para pegar essa correção dessa alta aqui, ó, antes que o mercado tentasse retomar ela, certo? Turma, como a gente tá aqui na segunda gravação, eu tô com medo do horário que eu vou conseguir entregar para vocês, porque eu tentei fazer por streaming, mas não consegui. Então, geralmente demora um pouquinho aqui para eu subir o vídeo. Vou encerrar aqui agora. A gente se vê na segunda-feira, dia 17 de maio, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Fechado? Juízo, pelo amor de Deus, bons negócios. Tenham um plano. Tchau, tchau.